tertúlia. O tema é ferramenta de análise. A especialidade é autopesquisologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Nilce, que está aí muito bem acompanhada hoje. Agora, definição. A ferramenta de análise é o recurso aplicado para identificar, investigar, examinar, decompor, interpretar, especificar, expandir ou minuciar ideias, concepções, fatos e parafatos, objetivando compreender e elucidar a realidade multidimensional, isolada ou interrelacionada do todo ou parte do evento pesquisado. A concentração autopensênica produtiva, a dissipação das contaminações pensênicas, a eliminação da dubiopensenidade, o holopensene cosmofisiológico, o holopensene verponogênico, o holopensene neofílico, a qualificação dos desempenhos, as análises das múltiplas áreas da vida humana, as análises sistêmicas, a análise enquanto base da progressão científica, a análise autopesquisística multidimensional interassistencial. Tem mais de 20 linhas a fatologia, eu li apenas algumas. A parafatologia também. Tem mais de 20 linhas. A perícia paratécnica, para análise a partir da autovivência do estado vibracional profilático. A autossustentabilidade holossomática atuante no aprofundamento analítico. A aplicação da sinalética energética parapsíquica. O uso do parapsiquismo intelectual. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem o tópico subataxologia, com 7 circunstâncias do contexto das pesquisas interpositivas na dinâmica e elucidação das análises. Depois tem o tópico da caracterologia, com 7 exemplos de facetas seguidos de características peculiares da condição intraconsciencial da consciência pesquisadora, influenciáveis do processo e no resultado das análises sistematizadas. Agora, na remissologia, nós temos aí 15 verbetes, do quais destacamos complemento da discrenciologia, descrição do problema, intraarticulação heurística, paratecnologia da intelecção e ultra-exegética. Agora, eu chamo a atenção para a fase enfática, que, por incrível que pareça, está perfeita. A ferramenta de análise é utilitária de primeira necessidade a todas as consciências intermissivistas para a produção pesquisística conscienciológica e ampliação do alto desempenho mental somático. Você valoriza e utiliza a fartura de ferramentas de análise da conscienciologia para a produtividade de autopesquisas e gescôncia, já identifica ganhos intraconscienciais a partir de tal uso? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Teste, método, hipótese, abordagem, instrumento. Esquadrinhamento, cientificidade, técnico-pensanidade, avaliação, autoexperimentação. Investigação, interpretação, elucidação, artefato e aparato. Autopesquisologia, analiticologia, metodologia, mental somatologia e paratecnologia. Agora, o verbete aí hoje, no dicionário é angulologia, o argumento é didatilógico. Esse aí está fácil, são 2 páginas fáceis da gente entender.
Agora, nós temos aqui do questionamento. Tive um sonho com meu ex-marido, dessomado há pouco mais de um mês. Sonhei que ele estava no CAEC, em algum lugar parecido. Também estava o Jones, o nosso filho, o senhor, a Rosa e o Arlindo, e outras pessoas que não conhecia. Ele brincava com crianças e adolescentes. O sonho ocorreu no dia 31 de agosto, exatamente 15 dias após a dessoma. Poderia estar aí no CAEC, ele não conhecia a Conscienciologia. Eu estive no CAEC no mês de junho. Ela está falando que ela é ex-muçulmana. É aquela senhora que esteve aqui. Olha, isso tudo é possível, pode ser que ele esteja mesmo, que a turma está fazendo assistência, às vezes traz para cá, né? Aqui é um local de assistência. Algumas culturas inuit e Igibos da Nigéria, tibetanos, aidas do Alasca e Colômbia Britânica e os Jitkans da Colômbia Britânica acreditam na reencarnação simultânea. A consciência ressoma simultaneamente mais de um corpo. É exemplo das 3 reencarnações simultâneas do monge Lama Dorje, do filme Pequeno Buda. Isso é a maior besteira que tem, né? Sendo a consciência indivisível, porque essas culturas interpretam a situação de modo equivocado? Olha, tem gente que pensa besteira, né? Está cheio de irracionalidade de todo lado, isso é normal. Ainda mais assim, um processo primitivo, isso é normal. No verbete do BAC detalhando, página 73, o senhor poderia esmiuçar mais a técnica da triagem das nuances, que o povão tem dificuldade de entender? Sim, o problema todo é o seguinte. O processo da gente ver as coisas e examinar as minúcias é sempre problemático para a maioria das pessoas. Então, a maioria quer ter uma noção daquilo, nem que seja assim superficial, e para por aí. Agora, entrar e avançar para ver as minuciosidades e depois estabelecer associação de ideias com tudo isso, aí o povo tem dificuldade. É isso que eu quero chamar a atenção. Por isso que eu falo aqui todo dia sobre o processo de detalhismo. Quando passa de 11 na sessão do detalhismo, a gente fala sobre isso. Agora, na pangrafologia, de que modo posso atuar no consultório médico buscando o melhor para os assistidos com o uso da pangrafia? Matar mosquito com bomba atômica. Olha, o problema todo é o seguinte, você tem primeiro que desenvolver estado vibracional, depois trabalhar com o arco voltaico crânio-chacral e começar a entender o que a gente chama de mega euforização, auto-euforização. Agora, depois disso, você vai ver os outros fenômenos. Por exemplo, participar do acoplamentário para ver o problema da clarividência. Estudar o livro Projeciologia para melhorar o processo da projeção, para você ter uma noção mais exata e vivenciada, de acordo com o princípio da descrença, da projeção de consciência contínua. Então, aí, depois disso, possivelmente os amparadores, se você está praticando a TENEP, vão ajudar você com extrapolacionismo, dando então os primeiros casamentos de fenômenos simultâneos. Então eles começam a juntar um fenômeno com o outro. Então aí você tem uma noção de alguma ocorrência através de 3 abordagens diferentes com parafenômeno. Aí começa o processo então que nós estamos chamando de pangrafia. Aí é necessário que a pessoa anote, registre tudo isso para ela crescer. Isso não é difícil. Agora, a verbetógrafa. Poderia esclarecer em tecnologia, página 8, última linha, a técnica da circularidade contígua. Tá, técnica da circularidade contígua. Tem até um verbete, que é o verbete circularidade contígua. Então, em que consiste? Você faz a abordagem e depois volta de novo, aprofundando por um outro ângulo, de uma outra maneira. Aliás, esse verbete hoje tem muito a ver com o verbete do DAC, que é angulologia, né? E bateu, e ele fala exatamente disso também, né? Isso que eu estava falando da pangrafia.
que é o processo da união dos fenômenos. Então, a técnica da circularidade consiste nisso. Tem um verbete, é bastante interessante aprofundar nesse verbete. Agora, na polinomiologia, página 9, última linha, o polinômio, força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Análise da SWOT. Tá. Esse é um método de análise bastante utilizado, começou a ser utilizado mais na área da administração, mas outras áreas já utilizam bastante também. Então, assim, ele é interessante porque você começa com essa abordagem, pega o assunto que vai ser pesquisado e começa a verificar por essas facetas iniciais aí, que é essas do polinômio. É bem interessante. A verbetógrafa. Quais ferramentas de autoanálise têm sido mais úteis no seu caso? Alguma ferramenta não convencional para compartilhar? Olha, a gente, assim, eu destaco aqui como ferramenta de análise as ferramentas da Conscienciologia, que busca aprofundar bastante. Então, a gente fala ali, seria bastante interessante, eu tenho lá na bibliografia, no Homo sapiens pacíficos, o professor Valdo fala dos indicadores polimáticos. Então, são 100 itens para a abordagem das pesquisas conscienciológicas. Então, lá é bastante interessante. Quando eu vi isso, na verdade, assim, a primeira abordagem que eu achei bem interessante foi as Vamines. Quando se começou a discutir a enciclopédia da Conscienciologia, então, isso tem descrito lá no Homo sapiens Urbanizatus, e eu até costumo dizer o seguinte: se a pessoa não sabe o que pesquisar, por onde começar, o que ela vai fazer, ela vai conseguir pesquisar. Se ela pegar, né, iniciando ali pelas Vamines, que é variáveis, mini-variáveis e especialidades, é começar a pensar em cada um daqueles itens e fazer a relação, aprofundar no seu assunto com relação a isso. Depois, né, o professor Valdo, com a tática dele, vai vindo em doses homeopáticas para a gente. Então, eu tinha lá os amines, depois eu me impactei com os indicadores polimáticos, então 100 indicadores para fazer a abordagem do objeto pesquisado, bastante. E agora, né, a gente tem aí a técnica da verbetografia, então são 70 sessões para você pensar. Prático. Pega um assunto Lado muito prático. E o que eu quero destacar da ferramenta é isso, você ficar livre para poder pesquisar, para aprofundar no assunto, porque tem uma base para poder seguir, que foi pensada, muito pensada antes, e ela é propícia para isso. Então, ela é muito viva, tá. É vivíssima. Agora aqui, a verbetógrafa, fatologia, quarta linha. Poderia falar sobre a evitação da GESCOM ectópica. Quando saber que estamos nos desviando do real foco gescônico? Bom, a GESCOM ectópica, né, também a gente tem um verbete aí, que é a GESCOM ectópica, que é aquela produção, eu tenho aqui a definição dela. Então, aquela produção, né, quando ela está fora do contexto autoevolutivo. A ferramenta de análise, ela vai ajudar para você aprofundar e ir dentro do foco. Isso vai facilitar que você produza uma qualidade, uma GESCOM com qualidade dentro do contexto e de uma maneira mais aprofundada. Por isso, a gente traz a ferramenta de análise como, assim, evitando, né, que a gente produza isso. Porque uma coisa é você escrever ou você produzir alguma coisa fazendo uma GESCOM. Agora, ela é de qualidade? De repente, dependendo daquilo que você faz, daquilo que você escreve, ou da maneira como você pesquisou, ao invés de ajudar, vai comprometer mais. Então, nem tudo que se produz pode ser considerado GESCOM. Parafatologia, página 5, quarta linha. Como realizar a coleta de parainformações confiáveis?
Pois é, daí que é importante a exaustividade, para que você faça essa coleta de parainformações. Primeiro assim, tem um parapsiquismo, você aprofundar na sinalética, você começar a não confiar simplesmente porque eu tive uma experiência extrafísica, então isso é verdadeiro. Ao voltar, checar as informações, isso é fundamental no processo de análise. Você tendo uma ferramenta, algo que você antes, em um momento anterior, você já tem determinado para fazer essa trilha, vai ajudar bastante. Na 12ª linha, quais os métodos dos evoluciólogos na análise das proex individuais e grupais? Eu não sei. Você é evolucióloga, no caso. Eu não sei quais são os métodos deles, mas eles têm algum método. Então, isso que eu acho bastante interessante, que, assim, eu trouxe isso sem saber por quê. Eu tive uma experiência que foi o que me induziu a estar colocando isso, num momento que, para mim, assim, foi uma extrapolação. Eu estava, eu tinha feito um ECP1, eu estava fazendo um ECP1 como treinanda para professora de ECP1, e depois que, num dos intervalos do curso, eu voltei para o meu quarto e eu comecei a refletir a respeito das abordagens que são feitas. Como que são feitas essas abordagens para cada um dos alunos ali, para ir no ponto, porque cada um, afinal de contas, tem uma imensidão, a consciência é complexa. Como fazer para abordar realmente aquilo que é mais importante e dentro do grupo, como distribuir essa atenção para cada um deles. Enfim, eu comecei e fui refletindo em cima disso. E nisso eu acho que eu cochilei e de repente eu me vi num local em que tinha algumas consciências em que elas mostravam para mim, como que se faz uma espécie de uma matriz matemática com umas resoluções de cálculos e que se chegava em cada um. Então não era tão complexo assim, porque existia uma maneira, e aí a ideia era clara, existia uma maneira do evoluciólogo abordar as proex de cada um. Isso, para mim, eu acho que tem assim, uma parte aí que pode ser bastante simbólica, até pela minha proximidade com matemática, assim, mas me deixou... E ali, naquele momento, eu entendia muito claramente aquilo. O interessante é isso, que eu entendia claramente, eram cálculos complexos, além do que eu consigo, e que eu entendi aquilo com muita clareza. Então, o que ficou para mim dessa experiência? Existem métodos. Não é assim, tudo solto, ou então pode ter a ver com a memória. Eu não sei se o professor Valdo quiser acrescentar alguma coisa, eu até gostaria de saber mais sobre isso. Por aí. Estou completando hoje 1 ano de TENEPS e estou me sentindo muito bem. No entanto, vivendo momentos de muitas dúvidas. Descobri nesse ano que o meu companheiro, 70 anos, de 20 anos de convivência, sofre do transtorno esquizoide, preferindo viver o seu próprio mundo e excluindo as demais pessoas. Ocorre que também nesse ano, a minha filha de 29 anos terminou a faculdade, retornou para casa e encontra-se muito afetada com as atitudes egocêntricas do meu companheiro. O clima está muito difícil. Pensei em separar-me para dar mais atenção à filha, que só tem a mim, porque seu pai de sangue é ausente e seu único irmão já dessomou. Nesse caso, o companheiro seria cuidado pelos filhos do primeiro casamento dele. Porém, fico com receio de falhar na minha proex, porque não sei se finalizei os compromissos com o meu companheiro. Poderia comentar? Olha, olhando aqui de fora, é muito difícil saber o que você está passando, mas, olhando aqui de fora, eu posso dizer para você que se eu estivesse no seu lugar, eu não me separaria dele, não. Porque você está na dúvida. Na dúvida, a gente deve se abster. Se você tiver certeza absoluta que ele ia ficar bem com os filhos dele, tudo bem. Agora, na questão da sua filha, existe uma saída para isso.
Arranje um local para ela viver isolada, mas que você possa ajudá-la à distância. E tira ela de casa. Isso é o melhor que você pode fazer. Afinal de contas, ela tem 29 anos. Você não pode ficar com o processo da síndrome do canguru. Tem que dar um jeito nisso. Pensa bem nesses dois aspectos que eu falei. Na dúvida, se abster. E a síndrome do canguru a ser evitada. Tá certo? Professora Nilce, em mitologia, página 9, primeira linha, a desativação dos mitos obnubiladores pode explicar de que modo identificar esses mitos? Tá. Bom, os mitos é aquilo que você acredita, se tem, faz parte do ideário popular e vai levando aquilo. No momento em que você pega para fazer uma análise sistematizada, que vai verificar isso por vários ângulos, por várias abordagens, esses mitos acabam sendo desativados. Então, aí o que eu quero, né, que a força do verbete, que eu quero estar reforçando, é essa questão da importância de você ter métodos, de ter sistematização, para poder aprofundar e não ficar na superfície da análise daquilo que você vai estar fazendo. Porque senão acaba caindo mesmo nos mitos, naquilo que se acredita, naquelas informações, aquele achômetro prévio que já se tem, que também é um mito. Em sindromologia, página 9, primeira linha, a profilaxia das síndromes desviacionistas. Dar alguma dica para identificar quando estamos desviando o foco e como fazer essa profilaxia? Tá. Bom, a profilaxia é você, não vejo outra, é você se concentrar naquilo que você está fazendo, né? Como não desviar? Aí eu vou voltar de novo, parece que eu estou muito rebarbativa aqui, mas vou voltar de novo para a importância de você ter algo sistematizado anteriormente, você ter uma ferramenta dessa natureza. Isso ajuda muito nessa, né, principalmente para quem tem essa dificuldade de desviar. Porque ela vai pegar aquilo e vai seguir o roteiro. Você tem muita dificuldade de manter o foco, faça um roteiro. Roteiro do passo a passo a seguir e vai se orientando por aquilo. Então, olha, aí dá para perceber exatamente na hora que começa a desviar. Olha, eu tenho o passo 1, depois tenho o passo 2, depois tenho o passo 3. De repente eu estou no passo 1, quando vê, está indo para lá. Oh, peraí, cadê o 2? Volta para cá. Então, isso, a dica é essa, isso ajuda bastante. A verbetógrafa, na fatologia, página 7, primeira linha, poderia nos informar quais são os maiores redutores do autodiscernimento? Quais são os maiores redutores do autodiscernimento? Bom, redutor do autodiscernimento também tem um verbete. Tem. Então, vale a pena ver esse verbete do redutor do autodiscernimento. Agora, assim, cada caso, né, que eu vejo, cada caso é um caso. Você tem que ver dentro do seu caso o que é que te leva também a reduzir o autodiscernimento. Agora, tem algumas questões, algo geral assim que a gente pode falar. Por exemplo, a falta de racionalidade, a emocionalidade, aquilo que vai muito pelo a fé, a crença. Então, tudo isso. Tem a Adriana abriu aqui o verbete, tem os redutores, tem os agentes redutores, então tem ali na taxologia uma listagem de 10 itens dos redutores do autodiscernimento. Então, aí ele traz aqui também questões assim como o celular, que pode desviar, uma droga também pode levar a isso, né, uma música, a própria genética, tem uma série de aspectos que pode reduzir. Agora, não está aqui nessa relação, mas eu destaco a questão do emocionalismo.
Gente, eu queria mostrar para vocês Parque Tecnológico, plataformas para articulação e fomento ao desenvolvimento regional sustentável. O livro está sendo lançado nessa semana, é da Roberta Bouchardet, que é a nossa amiga aqui. Agora, o livro é muito importante, com muitos detalhes, muito sérios sobre o assunto. Muito técnico, alto nível. E outro livro também de outra amiga nossa, que está sendo lançado também, praticamente essa semana. É esse aqui. Muito sério também. Que é As 8 premissas da fisioterapia gerontológica. Ela é especializada aqui, a Cristina Ribeiro. Agora, veja, o livro também é muito sério, tem uma bibliografia muito séria, anexos com os detalhes do debate, tudo direitinho. Vale a pena ver. Você sabe que ela é fisioterapeuta e professora universitária, né? É, entende? Mas ela está aí. Está aí atrás. Né? Você quer falar alguma coisa sobre o seu livro? Seria bom. Sim, esse livro é em parte resultado da dissertação do mestrado, né, que eu fiz ano passado, até conversei com o senhor a respeito disso, né? E aí, assim, eu acho que a contribuição é para melhorar um pouquinho a sensibilidade das pessoas para com o idoso, que hoje é uma área que cresce muito, né, professor? Está muito bom. Seu livro está a ótimo. ideia é essa, estou à disposição aí para... Agora, outra coisa, eu queria fazer um aviso aqui, sobre o emprego que está sendo oferecido pelo discernimento. Oportunidade de emprego. Vaga para auxiliar administrativo no campus de discernimento. Salário R$ 1.100. Turno de 8 horas. Interessado, contatar a Vasiliki Pétalas. Telefone 4521021400. 4521021400. Tá certo? Tem muita gente que está procurando emprego, esse aqui é um bom emprego, vai trabalhar aqui perto da gente. O ambiente é bom. Agora, eu entrego a nossa professora aí para você. Nilce, na página 7, Fatologia, terceira linha, se puder dar uma ampliada na especulação racional. A especulação racional, você quer que a gente discuta a respeito disso? É você fazer, né, na hora que for fazer uma especulação de algum assunto, aplicar aí aquela técnica do sobrepairamento e atuar de maneira mais racional possível em cima daquilo. Em que você tendo uma ferramenta vai ajudar nesse processo? Não ir para o lado do que a gente estava falando antes de redutor do autodiscernimento, da questão do emocionalismo. Então, uma ferramenta definida na qual você se apoiar vai facilitar essa especulação, ou seja, a maneira de você esquadrinhar aquele assunto, de você aprofundar naquele assunto de uma maneira racional, lógica, coerente. Correto, porque a especulação, quando a gente compara aí com a ciência, ela é uma fase pré. Né? Isso quando a especulação é racional, mas ela ainda é filosofia. Agora aqui a racional, por exemplo, Platão era racionalista e fazia especulação, talvez racional, junto na sua filosofia. Acho que é isso, mas aqui essa racionalidade tua, aqui é coisa mais profunda, aqui, sei lá, da conscienciologia. Sim, é nesse sentido, tá? De não desviar. Tem esse lado da filosofia, de quando você vai pegar um assunto, de buscar, a gente até fala lá no detalhismo, a gente fala da imagística, da imagética, que também é importante. Mas aqui não é isso que eu quis dizer, tá? E na própria fatologia aí, na 6ª linha, 3 linhas abaixo, é o modelo top-down. Tá.
O modelo top-down é o modelo que você pega top-down, de cima para baixo, né? Então, eu pego algo que começa a ver na superfície e vai aprofundando cada vez mais. Tá? Então, esse é um modelo. Tem outro modelo que é o inverso que eu coloquei ali também. Então, dependendo do assunto, do tema que se vai pesquisar, você pode escolher um modelo ou outro. Para alguns casos, um é mais indicado do que outro. Então, o top-down é o que está no top e o down... Isso. Agora, eu não entendi bem esse modelo, como é que se pode usar... bom, aqui em termos de conscienciologia... Em termos de conscienciologia, a gente fala muito da questão de... né, acho que quem não ouviu dizer ainda, mas de descascar a cebola. Então... vamos tirando, a gente começa a fazer a nossa autopesquisa. Então, eu vou tirar a camada mais superficial, vou verificar ali aqueles traços mais grosseiros, aqueles que estão na superfície, que eles estão mais visíveis. Então, esse já começaria pelo toque. Pego ali aquele. Depois que tira essa camada, vem outra, começam a aparecer outras coisas. Aí você vai no outro e você vai cada vez mais aprofundando. Indo mais, né, para dentro. Então, dá. Tá, ok, obrigado. Ok. Nilce. Aproveitando essa questão dos modelos, você tem aqui uma relação de 5, você já comentou para o ordem do 1, né? Podia comentar os outros? Os outros modelos que estão aqui? Tá. Página 7 aí. Tá, então o modelo top-down, depois o modelo bottom-up, que é o inverso do top-down. Então, você começa lá do centro e depois vai reverberando, né, para a superfície. O modelo orientado a objetos. Então, o modelo orientado a objetos é um modelo bastante conhecido aí pelos informatas. Então, é aquele... você tem, assim... algumas partes que são comuns a todos. Então, aquela lá, ela é aplicável para qualquer um. Então, são caixinhas fechadas. Vamos pensar assim. Se a gente trazer para nós, então, por exemplo, lista de trafores e trafares. Pode ser aplicável para qualquer tipo de autopesquisa que a gente vai fazer. Então, isso daí, a gente fazendo uma transposição para o modelo que temos lá na informática, a gente pode considerar, olha, fazer uma lista de trafores e trafares é aplicável a qualquer autopesquisa de traços que a pessoa queira fazer para ela se autoaprofundar dentro ali das características desse, né, do aspecto dela. Então, é isso. Não sei se eu fui clara. Fui, Neida? Entendi. Tá. Na página 9, você pode comentar o paradoxo? O paradoxo? Tá. O paradoxo é o seguinte, né? Qual a ideia que a gente quis trazer aí da expansão em relação ao fixo, né? Então, da expansão da criatividade. O que acontece? Quando a gente está falando de uma ferramenta de análise, nós estamos falando de um modelo a seguir. Então, eu tenho algo que está ali estruturado, que está sistematizado, e na hora de fazer a análise, eu vou seguir por aquele caminho. É uma coisa fixa, né? No primeiro momento, pode parecer limitante isso. Olha, eu vou ter que seguir aquele caminho, isso não vai me dar liberdade. O paradoxo está aqui ao contrário. Isso vai ajudar a expandir as ideias, porque você vai seguir aquele modelo. Se é um modelo bem feito, aí a gente tem que fazer essa ressalva também, ele vai ajudar, na verdade, a expandir muito mais, embora seja fixo. Embora possa, no primeiro momento, até parecer algo mimético, algo robótico, em que vai limitar. Tá bom. Oi. Página 9, na sindromologia, queria com você explicar, por favor, 3 síndromes. A síndrome da distorção da realidade, a síndrome da pré-derrota e a síndrome da hipomnésia, e explicar como fazer a profilaxia. Tá, então vamos lá por cada uma. A síndrome da distorção da realidade, que você falou. Bom, a síndrome da distorção da realidade é
aquele conjunto, né, de sintomas, de aspectos em que a pessoa começa a discutir ou ela começa a analisar alguma coisa, quando vê, ela foge totalmente da realidade, ela desvia do assunto. Então, essa é uma síndrome desviacionista. Foge, ok? A outra, a síndrome da pré-derrota. Tem um verbete bem legal sobre a síndrome da pré-derrota. Então, é o caso na hora que começa a analisar, a pessoa já considera que ela já não consegue aquilo mesmo, então ela já se autodetermina que está liquidado o assunto. Muita gente tem dificuldade de aprofundar nas análises, de ir adiante por causa dessa síndrome. Por que muitos, às vezes, até acabam não chegando, né, com toda a campanha que tem aí do professor Valdo, do pessoal da verbetografia, e acaba não chegando, porque a pessoa já acha que aquilo não é possível mesmo para ela. Mas, né, voltando lá, o que a gente está querendo ressaltar? Tem ferramentas para isso, tem metodologias para isso. Seguindo aquilo, ela vai conseguir chegar. Então, na verdade, a síndrome da pré-derrota está aqui como assim, algo que pode ser evitado. E da hipomnésia, então, a hipomnésia é a memória baixa, a falta de memória, né? Na hora que você tem uma ferramenta, tem algo que vai te ajudar, que vai te orientar, então, essa, né, hipomnésia vai ficar minimizada. Pensando no caso de uma pessoa que a análise leva a pessoa a tomar decisões. Sim. Uma pessoa, então, está na fase de análise, sim, porque ela tem uma decisão séria a tomar. Sim. E ela se depara com essa síndrome da distorção da realidade, a pré-derrota, a hipomnésia, porque aí ela não lembra de determinados fatores que ajudariam a tomar melhor uma decisão. Como fazer a profilaxia disso, dessas síndromes nesse momento de análise para uma decisão importante? Tá. Então, se ela pega uma ferramenta adequada para poder analisar aquele assunto que ela precisa analisar, essas síndromes elas vão ficar minimizadas. Tá? Não que ela vai eliminar essa síndrome, é a profilaxia da síndrome, aí ela vai ter que estudar a respeito disso, que é algo a ser superado também. Né? Então, por isso que eu estou até indicando aí no caso, né, tem outras também, mas essa da pré-derrota e da subestimação, que também é importante, tem verbete, e aí ela vai aprofundar em cima disso. Então, a profilaxia disso é um outro assunto. Agora, para que ela consiga ir adiante na análise dela, ela pega e minimizar, né, o efeito dessa síndrome, que é um trafar que ela tem, ela vai, se ela pega uma ferramenta de análise, vai ajudá-la nesse sentido. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui das ferramentas, né, conscienciológicas. Então, os indicadores polimáticos, as vanines, a própria chapa verbetográfica. Então, vai ajudar no sentido de que a pessoa vai ter um roteiro para aquilo e ela vai... Então, essas síndromes, elas vão ficar meio que, sabe, ela consegue ter um orientador. E minimiza, né? Estou voltando a repetir, mas a ideia é essa mesmo, é minimizar o efeito das síndromes. Tá bom? Pois não. Algumas contribuições aqui. Na estrangeirismologia, no mesmo alinhamento que você colocou, frameworks, benchmarking, tem a ferramenta do workflow, que ele também é uma ferramenta boa de análise. Não sei se você pensou sobre isso. Sim, eu cheguei a pensar e não coloquei, mas o workflow com certeza, né? É uma ferramenta que ajuda bastante, né? Facilita, né, a análise. Obrigada, Caio. Nada. O workflow realmente ele mostra um caminho. Isso. Eu coloquei lá na patologia dos diagramas. Então eu acabei depois retirando o workflow porque eu tinha colocado o diagrama. E aí, na hora que a gente passa assim, não vamos deixar nada repetido, eu tirei daí. Tá certo. Na laboratoriologia, eu senti falta aqui, logo que eu fui procurar, o laboratório radical de heurística, o serenário, que ele tem um bom nível de aprofundamento como uma ferramenta de análise, né? São 3 dias de imersão no laboratório,
uma ferramenta que é rica de análise. Com certeza, com certeza. Esse realmente eu não tinha colocado, mas agradeço pela contribuição, tá? Realmente. Algumas ideias que surgiram. E por fim, na polinomiologia, também na sequência que você colocou aí, bem ponderado a análise SWOT, tem aquele ciclo PDCA. PDCA. Isso. Que também, não sei se... Eu estava até conversando aqui com a Adriana, eu tinha colocado PDCA, mas aí depois também acabou saindo. Você sabe o que acontece? A gente começou a querer espremer esse verbete para ele ficar em 6 páginas. Tá, entendi. E o PDCA foi o último a sair. Né? E aí, né? Tá bom, são contribuições, mas parabéns, muito bom o verbete. Obrigada. Professor Valdo? Sim. Aqui. Por favor, no seu verbete, lá embaixo, na página 73, lá embaixo em argumentário, eu queria que o senhor aprofundasse a simploriologia, no sentido de explicar o que o senhor disse que não existe consciência simples, existe consciência simplória. O caso é o seguinte, consciência simplória é aquela que é bobinha, aquela que é inexperiente, você está entendendo? Rudimentar, aquela que é superficial. Agora, a simples é aquela consciência que não existe, que nós somos todos complexos. Nós não somos simples, não tem nada na gente que seja simples, tudo é complicado. Nós somos complexíssimos. Agora, a simploriedade é o problema da ignorância, da inexperiência. Falta o veteranismo. Superficialidade para a percepção. Entendeu a diferença? Entendi. Isso aí é muito importante para nós estudarmos o processo de ângulo. É uma saída. E aqui também, logo depois o senhor coloca, o maior fanático do mundo, né? Seguindo essa frase, o maior fanático do mundo é a pessoa complexa. Explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais sobre o fato da pessoa complexa ser o maior fanático. Uma das piores coisas que tem na Terra é o fanatismo. Agora, como todas as pessoas são complexas, uma pessoa mais complexa, fanática, é um desbronco, né? Pior do que um vulcão. E criando problema o tempo todo, aonde vai. Você está entendendo? Então, o fanatismo de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e continua fanático, é a pior coisa que tem. O que é bom acaba servindo exatamente ao contrário. Agora, o pior da história, existe aí um paradoxo, né? Lá pelas tantas você pode falar assim, mas uma pessoa dessa, que já tem tanto conhecimento, e que ela tem um conhecimento da sarjeta negativo, anticosmoético, ela seria simplória num segundo tempo? Você está entendendo, não? Então, veja, ela cresceu muito, mas na máfia não resolveu nada, né, Alinda? Não resolveu nada. Ela tinha que crescer muito em cognição, em conhecimento, em cultura, em polimatia, erudição, mas dentro do universo da cosmoética. Alguma linha de conhecimento na cosmoética. Agora, vamos supor que ela cresceu muito e ficou com má intenção, com o processo da penalidade. Ela, então, comete erros crassos da anticosmoética. Ela, então, é uma criminosa. Criminalidade, é criminologia. Isso é paradoxal. Esse é o paradoxo dos baratrosferenses, quer dizer, os residentes da baratrosfera. Isso realmente é complexo. Pois mas é de uma lógica terrível. Procure combater essas ideias que eu estou falando, esses conceitos. Não dá para a pessoa ser mais... Vai criar problema. Sim. Por isso que eu estava falando aí de manhã e agora há pouco, sobre o processo, por exemplo, das expressões compostas. Eu perdi, professor. Agora, você veja bem, nós temos aí as palavras simples, é um vocábulo simples. Por exemplo, a palavra vocábulo é uma coisa simples. Agora, por exemplo, você pode fazer 2 vocábulos. Então tem megapensene trivocabular. Já é uma palavra composta. Não dá para fazer uma palavra só disso.
Entendeu o que quer dizer? Agora, depois você pega aí um verbete, você vai ver que tem uma das seções que a gente tem no verbete, é a polinomiologia. Esse aqui mesmo tem. Ó, o polinômio, levantar, estudar, consolidar e concluir. É o primeiro que tem aí. Agora veja, vamos entender bem. Isso tudo, a coisa mais séria que tem dentro, em matéria de inteligência que nós estamos falando, é a síntese. Mas, por exemplo, você não dá para você reduzir de 4 elementos, ou 4 conjunções, 4 vocábulos do polinômio, você passar para um trinômio. Ou daquele trinômio passar para um binômio. Isso que eu estou falando da expressão composta seria qualquer coisa nesse sentido. Um binômio, um trinômio, um polinômio. Mas não dá para você reduzir tudo isso a uma palavra só. Então, aí você vai começar a pensar, mas veja, existem os sesquipedais, as palavras sesquipedais. Essas a gente consegue fazer, então, uma síntese através dos aditivos, ou seja, prefixo, sufixo, afixo. Está começando a entender aí, então, aí a situação, como é que é? Aqui pensando então, essa complicação, matematicamente, ela começa a ficar mais simples. Isso é matemática, até um certo ponto. Eu estou falando em 1, 2, 3, 4, tudo aqui. Se você não quiser, a gente fala aritmética. Tá certo? Mas você entendeu? Sim, entendi. Eu estava aqui pensando num Sesc Pedal, resumindo o que o senhor falou. Agora aí você vai ver então o valor da expressão Sesc Pedal que o povo não entende. Agora, outra coisa. Nem sempre uma expressão composta seria um binômio, ou seria um trinômio, ou seria um polinômio. Tá ok? Então vamos entender aí, ó, o negócio como fica mais complicado. Agora, a partir disso, então, você joga o computador no buraco. Por quê? O computador é tudo com 1 mais 1. Entende? O biunitário dele é horrível. Hein? Pois é. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, não, 0, 1, 0, 1, 0. Não dá. Agora, ó, o Leibniz foi o primeiro que fez o computador, vocês sabem. Ele começou, mas ele era ruim. Ele era bom de pensar, mas era ruim de fazer. Então o computador dele fracassou, as máquinas. Ele chegou a mandar até máquina dele, fez protótipo especial para mandar para determinado reino, etc. Tal. Ele era terrível. Ele, às vezes, recebia dinheiro de 5 cortes simultaneamente. Isso é que é da corte, né? Isso é que é monarca. Fora de série, ele nunca foi rei. Esse era uma cabeça. Em matéria, devia de ser carioca. Era tão hábil na situação, devia de ser tipo carioca, na época dele. Só dentro desse assunto. Hoje de manhã se falou que tem palavras compostas, compostas de sesquipedais. Isso não sei se existe nesses textos que você lê. Você já chegou a ver palavras compostas de sesquipedais? Sesquipedais, sim. Olha, o alemão está cheio de palavras assim. Mas língua alemã. Agora, no meu caso também tem. Olha aí os verbetes meus da enciclopédia que você vai encontrar. Então, mas você tem uma sesquipedal aqui, outra aqui, composta. Não, isso aí é fácil, é só você pensar que você vai achar. Dá para ter, né? Agora, ó, um processo de fazer isso do ponto de vista técnico é você colocar prefixo num vocábulo, sufixo no outro vocábulo, afixo no outro e por aí vai. Então você depois junta aquilo tudo na mesma linha. Aí você faz uma expressão composta sesquipedal. Entende? Mas existe. Isso aí é só procurar que você vai ver como é que é. Valdo. Agora, por exemplo, vamos falar ali para a nossa chefe ali, que é a matemática. Você, pensa bem a palavra composta. Eu falo para você assim, séries infinitas. O que você acha, hein? Essa não é terrível? O que seria para você uma série infinita?
Então, agora pensa bem, vamos fazer agora uma série infinita dentro desse processo vocabulário. Entendeu? Como é que fica isso? Então seria um polinômio infinito. Entende o que quer dizer? Como é que nós ficamos? Agora veja, aí no caso seria o megapolinômio. A gente tem uma maneira de dizer que é N-upla, né? Que é um elementão, né? Com N elementozinhos componentes. Esse N pode tender para o infinito. Mas olha, eu quero o pós-ômega. Pois é. Você entendeu, né? Agora veja, isso tudo são cogitações que nós temos que ter para poder entender o processo da consciência. Você está entendendo? Isso que eu estou falando aqui já não é simplório mais. Você acha que é simplório? Você entendeu? Então nós temos que fazer esses debates, essas discussões, para as pessoas entenderem isso mais. Mas na hora que a Fabiana... Nós já temos gente aqui capaz de entender tudo isso. Na hora que a Fabiana perguntou para o senhor, a gente percebeu aqui que ela colocou um A que muda totalmente a frase. Que o maior fanático do mundo é pessoa complexa. Na hora que você perguntou, você falou, é a pessoa complexa. Esse A muda tudo. Entendeu? Então, eu acho que era bom falar isso. Não, mas agora não interessa. O que eu quero ver é o seguinte: complexifica a coisa e depois mostre a simplificação da complexificação. Seguindo, professor Valdo, seguindo essa frase sem o A nesse caso, se a gente for pensar na complexidade, o senhor juntou dois conceitos muito sérios aí, a complexidade e a anticosmoética. Aí fiquei pensando que se a pessoa realmente ela tem um nível de percepção e de inteligência, vai aprofundando, vai se tornando cada vez mais complexa nas suas percepções, mas se ao mesmo tempo a anticosmoética vai aprofundando também, a situação fica sem limite, porque daqui a pouco ela não consegue mais perceber o que é real do irreal. Porque o nível de complexidade... Não, a gente sempre percebe, não tem disso não. O nível de complexidade aumenta... Se você tem parapsiquismo, você percebe. Sim. Mas a própria o problema, pessoa... o que falta para os matemáticos é justamente, como também para os eletronóficos, de modo geral, em todas as linhas do conhecimento, é o parapsiquismo. Sim. Se vem o parapsiquismo, muda tudo. Aí nós não vamos falar apenas na teoria das cordas, ou a teoria da dimensão lá que eles falam, multiverso. Não, você vai estudar mesmo, onde tem esse dedo tem 2 bilhões de dedos. Sim. Então isso tudo é bem mais do que o multiverso. Então na hora que chega nisso, não tem tanta confusão, não, as coisas ficam mais claras. Fica claro para fora. Mas... Agora, você vai ver na questão dos binômios, aqui, por exemplo, nesse tem um, docendo discimus, essa é perfeita do latim. Ensinando, aprendemos. Isso é do Sêneca. Isso aí é brabo. Outra coisa, o Sêneca não é aquele cara que leu soneca. O Sêneca não é o soneca, ele não dormia, não, ele pensava. O cara deu errado, uma vez que estava lendo lá um negócio, falou, Sêneca. Aí então ele falou, soneca. Mas quem é esse soneca? Eu falei, você não leu direito, é Sêneca. Ah, sim. Aí ele foi ver como é que é. Modo que... Mais uma última perguntinha aqui. Na mesma folha, a última frase, o senhor falou ali para nós. Como estudar mais seriamente, com proveito, né, vírgula, com proveito, sem empirismos primários. O que seriam esses empirismos primários, professor? Aonde que está isso aí? Na mesma folha, lá embaixo, na última frase. Ali onde a gente estava conversando, aqui, né? Lá embaixo. Os currículos escolares das faculdades de medicina, as matérias do primeiro ano, são praticamente dedicadas a ensinar aos alunos como estudar mais seriamente, com proveito, sem empirismos primários. Então, por exemplo, na faculdade de medicina, eles colocam primeiro anatomia, você está entendendo? Para começar as coisas com calma, devagar,
dão muito valor para isso. Por quê? A pessoa que passou por curso pré-primário, primário, secundário, etc., e superior, a hora que ela chega ali, ela ainda não sabe fazer uma pesquisa para valer. Então, essas matérias do curso inicial colocam a pessoa com outro nível de abordagem técnica de pesquisa. A investigação muda. É isso que a gente quer dizer aqui. Ok, beleza. Agora, as matérias, as disciplinas do primeiro ano do curso de medicina é muito bem escolhidas para a pessoa aprender. E é importante, por exemplo, a pessoa chega, ela vai estudar anatomia, ela vai mexer com cadáver, se ela tem alergia, ela vai ver o que é, ela desiste do curso de medicina. Já desiste. Eu vi muito disso. No primeiro ano já dá para ver isso. Sempre tem gente que desiste. Agora, o que é engraçado é você encontrar um aluno que tinha, por exemplo, alergia a sangue. E ele queria fazer medicina, é uma loucura, né? Alergia que eu estou falando quer dizer uma bobice qualquer, via sangue e desmaiava. Eu vi outro que tinha alergia a determinado medicamento muito usado, por exemplo, iodo, mertiolato. Ele passava mal com aquilo. Então, como é que ele ia trabalhar? A situação toda, se a farmacologia básica, ele não podia nem enfrentar. Então, o primeiro ano de medicina ajuda demais todo o resto do currículo. São 6 anos, no mínimo, entende? Já filtra direto. Então, é isso aí que a gente quer dizer. Valdo, esse empirismo primário, uma experiência simples seria isso. Porque uma experimentação, que é a coisa que mais vai passar, seria um empirismo já não primário. Seria isso? Não? Uma experimentação primária qualquer. A pessoa tem que saber mexer com a situação. Como é que é? Ela está começando ali, dentro de uma linha de conhecimento. Então, isso é o processo inicial. Ela está começando a engatinhar. Tem que saber como é que fica. Agora aqui, uma consciência extraterrestre que ressoma pela primeira vez na forma humana terá sua genética superior à média, macrosoma, ou o efeito humano atuará fortemente em sua parafisiologia. Não. A forma humanoide comanda quem aparecer por aqui. Esse é o motivo que a gente trabalhou com a pré-maternologia, para que a turma lá do EM chegasse aqui e começasse a dominar pelo psicossoma, se ajustar ao psicossoma terrestre, a forma humanoide do homem da Terra. Então não é assim não, eles não têm força de lá para cá não. Aqui, já está muito consolidada, a força é maior de quem chega, para quem chega. Professor, poderia comentar sobre casos de médio ectoplastas que cometeram suicídio? A maioria é o seguinte, eles cometem suicídio porque têm muita pretensão de serem invulneráveis. Então, a boa parte desses médicos que eu conheci, alguns eu conheci, eles morreram, por exemplo, de acidente de trânsito, de carro, ou atravessando a rua, ou dirigindo em alta velocidade, porque eles achavam que era o dono do mundo, devido ao processo de efeito físico dos fenômenos que eles provocavam, que eles geravam. Então, por exemplo, o Arigó, eu falei com ele antes dele morrer, alguns anos antes, que ele, do jeito que ele estava, desacisado, afobadão, aquele jeito que ele poderia, a hora que estivesse dirigindo, ainda mais naquelas curvas lá de Minas Gerais da estrada, não era fácil, ele poderia morrer. Ele acabou morrendo. Tem o Mirabelli, por exemplo, que ele atravessava a rua e olhava os carros. Os carros tinham que parar. Ele não olhava, porque achava que ele era invulnerável. Ele acabou sendo morto. E assim tem mais. Tem um outro, que era um grande médico, efeito físico também, que fazia cirurgia invisível e tal, e cirurgia visível. Chamava Etevaldo. Esse também morreu assim. E por aí vai, tem vários deles desse jeito. Eu conheci alguns desses caras. Professor, na prática da TENEPS, o simples fato de ficar passivo, mesmo que não haja amparador, ocorre o processo ou o fato de se autodisponibilizar já cria uma ligação com o mesmo? Se já fazemos assistência extrafísica, mas sem regras, como ocorre com a TENEPS, tem algum problema? Desculpe se as questões são imaturas. Não, você está desculpado. O problema todo é o seguinte: uma pessoa começa a fazer a TENEPS, se ela é bem intencionada, ela tem assistência. Às vezes, o amparador não precisa estar junto da pessoa, pegando nele, não, tocando nele, não, tendo contato direto, não é isso. Existe a taquirritmia.
a distância, o paracérebro dele pode estar influindo na pessoa aqui. Eu posso influir, você pode influir numa pessoa que esteja na África, o outro que está no Oriente, o outro que está lá na Europa. Isso tudo acontece. E outra coisa, você pode influir não precisa de nem telefonema. Tudo direto, só de pensar, o negócio vai lá. Isso aqui é o processo da autotaquitimia. Então a gente tem que pensar nisso aí. É muito mais assistência do que a gente pensa. Agora, você tem que ter dedicação, motivação para esse trabalho e ver o que é que acontece. Vai anotando tudo. Com o tempo, as coisas vão ficando mais claras. Professor, estou confuso em relação ao detalhismo e ao perfeccionismo. O perfeccionista não é um detalhista ou vice-versa? Não, ele não é um detalhista. Ele é tudológico. Ele é cosmofisiológico. Isso aqui é o pior da história. É muito maior do que detalhismo. Então, o perfeccionista, no caso, seria isso. E a maioria não tem noção nem do que é cosmofisiologia, então é um erro danado isso aí, o cara que quer ser perfeccionista. É uma besteira. Aqui, nessa dimensão, você não vai achar perfeição, não. Nem o serenão não pode ser perfeito aqui, porque a hora que ele vem para cá, ele tem dor de barriga. Ele não é perfeito. Então, aqui não é uma dimensão de perfeição. Então, desiste disso. Agora, é uma dimensão de detalhismo. Agora, não adianta forçar a barra e querer fazer ligucinho comigo, que uma coisa é igual a outra. É a vovozinha. Não é. Vamos entender bem. Aí, no caso, é mais um caso de vovozinha. Agora, o perfeccionista não é um detalhista ou vice-versa. Sei que é um trafor. E o outro é trafar. Então, onde está o limite ou a diferença entre os dois? Como ser detalhista e, ao mesmo tempo, não ser perfeccionista? Olha que besteira. É só raciocinar um pouco, que é isso, bobagem. Não é bem assim. Agora, ó, você precisa de entender uma coisa e outra. Acho que você está tendo confusão com isso. Uma pessoa, por exemplo, se ele é detalhista, não quer dizer que ele seja perfeito. Ele está vendo detalhes de alguma coisa, mas não, às vezes ele não viu nada daquela coisa. Ele viu 50 detalhes, a coisa tem 500, ele não viu detalhe nenhum. Que perfeição é essa? Bobagem é essa? Raciocina bem o que nós estamos querendo dizer. Só porque uma pessoa está vendo as minúcias de um objeto, não quer dizer que ela seja perfeccionista. Vamos entender. Ela é detalhista, é outra coisa. Ser detalhista é uma coisa, como você está falando, sadia. Ser perfeccionista é um cara doido. É um caso psiquiátrico. O perfeccionista, de repente, ele pega um detalhe e ele se prende naquele detalhe e esquece todo o resto. Ele não tem cosmovisão. Pois é, então, o processo todo é esse. Agora, o problema todo é que nós temos que ver o detalhe e temos que ver o todo. O todo é a tudologia. É aí que mudam as coisas. Agora, para nós entendermos a tudologia, tem que ver o detalhe. Não tem saída. Tudo tem detalhe na vida. E o pior da história, o cosmos é feito de ambiguidades. Então, como é que fica? Ambiguidade, tudo é ambíguo. O rosto da gente, ó, o lado esquerdo é diferente do direito. Não tem nada que seja perfeito, perfeito, perfeito. Nilce, aqui na página 7, Patologia, sétima linha, 3 itens. A especificação do processo, a declaração de objetivos e a essência do propósito. Tá. Bom, a especificação do processo é a definição, né, de como é que você vai fazer aquela análise. Aqui a declaração de objetivos, para quê? Tá? E a essência do propósito, então, na sequência aí dessa declaração de objetivos. Então, aqui, nesses 3 itens da patologia, eu estou chamando a atenção também para o momento de construção ou de definição de uma ferramenta de análise. Então, que a pessoa previamente vai se preparar, se organizar de como é que ela vai fazer a abordagem daquele assunto, daquele tema a ser pesquisado. Aí entra... Bom, a especificação de que maneira, qual é a sequência, qual é a logística
dessa análise que ela vai fazer, o que vem antes, o que vem depois, aí entra a questão, né, do fluxo do movimento, quais são os objetivos, ter claro, né, quais são esses objetivos e para quê, aonde que é, qual é o cerne daquela pesquisa. Então, isso daqui entra muito numa questão que já apareceu aqui, que é acho que a Cíntia aqui trouxe, que é a questão de manter-se no foco, de não desviar. Então, tendo isso previamente, vai ajudar para não desviar e aprofundar e realmente analisar aquilo que precisa ser analisado. Sinergismologia. O primeiro item, o sinergismo prolífico das ideias afins. Sim. E o sinergismo aparato paratecnológico, aparato científico. Tá, o sinergismo prolífico das ideias afins. É no momento em que você pega para analisar, e você pega todos os itens ou as relações que têm a ver com aquele tema, então você está buscando as ideias afins. Isso daí vai ter um efeito positivo, né? Vai produzir essa sinergia que vai facilitar, que vai aprofundar, que vai ampliar a sua análise. Tá? Aí o outro sinergismo, aparato paratecnológico, aparato científico. Então, a gente pensando nas técnicas, né, as técnicas paratecnológicas, as técnicas conscienciológicas, e isso vai ampliar toda a cientificidade em cima daquela abordagem. Isso que você ficou claro? Técnicas? Exemplo de uma técnica. Olha, você pode considerar, eu até coloco ali na fatologia as técnicas conscienciológicas em geral, né, para não ficar citando uma, outra. E aqui na tecnologia também eu trago uma relação delas. Então, assim, todas essas técnicas, quando a gente pensa em questão multidimensional, eu já estou falando de paratecnologia. Tá? Tá bom, obrigada. Isso. Pois não. Oi. Alô? Oi. A técnica da atomização cognitiva. Você pode dar uma ampliada? Tá. A técnica da atomização cognitiva. Então, ela entra dentro da técnica do detalhismo. Então, atomização cognitiva. Eu vou pegar para chegar ao conhecimento do objeto pesquisado, daquilo que eu quero analisar, e vou atomizar. Vou começar, ou seja, vou começar a ver as partes cada vez menores em cima, dentro daquilo. Então, a gente vai cada vez aprofundando mais. Quando a gente estava dizendo, da questão, o Arlindo tinha trazido ali, da questão do top-down, que aí eu exemplifiquei aquela questão, da autopesquisa, de ir tirando as camadas da cebola. Então, você vai atomizando, você vai cada vez indo mais lá na profundidade da análise e do conhecimento mesmo daquilo. Tá bom? No DAC, o senhor comenta aqui no argumentário a questão dos currículos escolares, das faculdades, que são, nos primeiros anos, essa prática dedicada ao ensino. Na prática, nós enxergamos e verificamos que a maior evasão dos currículos, dos alunos, ocorre nos primeiros períodos, não especificamente na medicina, mas em todos os cursos. A maioria, mas agora a medicina é clássico. Eu sei porque eu trabalhei 18 anos nesse negócio. O que poderia ser feito? Porque muitas vezes, quando a gente vai aprofundando, identifica que o aluno evade... O que falta para eles é um psicólogo para examinar qual a vocação que ele tem. Agora, é lógico, tem que ser um psicólogo profissional de alto nível. Aquele que vai examinar a pessoa e ver, não, a sua vocação é para isso. Agora, vamos fazer um check-up. Você vai agora no médico clínico tal para fazer um check-up, para ver que alergia que você tem, como é que você é. Que eles chegam lá e não vê que ele tem alergia a alguma coisa, ele não deu valor para aquilo. Agora, eu já vi caso horrível.
O cara via sangue e desmaiava. Já grandão, já tinha passado no vestibular. Então eu falei assim, como é que ele vai mexer com medicina? Não dá, né? Mas tem um Agora, eu vi a desistência devido à alergia a processo de cloro, por exemplo. Ou ele era irmão, mais inteligente que o outro irmão, os dois passaram no vestibular, ele que passou nos primeiros lugares, muito bem, e ele desistiu do primeiro ano, porque viu que não dava assim. Ele tinha uma série de alergias, um processo bioquímico. Ele nunca tinha examinado aquilo. Mas já havia casos da ocorrência dele com o processo de alergia, mas ele não ligou as pontas, não juntou as pontas. Entendeu? Sim, agora tem uma parte dessas pessoas que parece que elas estão passando por um gargalo de aprendizagem, porque muito se fala, olha, estou com dificuldade de aprendizagem. Às vezes o processo é muito mais primitivo e boboca. Às vezes a pessoa quer fazer um curso, por exemplo, igual a medicina, porque na família tem 2 médicos, ele também quer. Ele não tem vocação para aquilo, é besteira, não pode forçar a barra. Assim é um monte de gente, como professor, entende? Como advogado. Advogado, então, é um monte. Porque, para uma boa parte do povo, eles acham que é uma carreira mais simples, mais fácil, todo mundo entra. Entende? E chega lá e que vai ver que interpretar a lei, fazer isso, fazer aquilo, não é fácil. E outra coisa, os escritórios, às vezes, não vão querer receber aquela pessoa que eles veem que ela é fraquinha. Então, isso tudo é um problema. A pessoa tem que examinar o aspecto psicológico do candidato a qualquer carreira. Eu acho que tem que fazer os testes de vocação, mas fazer o check-up do aluno, da aluna antes, para ver o que é que tem, como é que é, na verdade. Eu ajudei muita gente na vida até hoje, a partir disso. Só explicando isso aí. Muita gente mudou. Eles iam dar com os burros na água. E a gente encaminhou. Agora, não adianta olhar só esses testes vocacionais, isso é bobagem, não é só por aí. Tem que fazer também os testes, check-up da pessoa, para ver como é que ela é, que reação que ela tem. Entende? Ok. Eu acho que essas coisas, com o tempo, eles vão começar a fazer testes muito mais problemáticos e mais aprofundados, para ver as reações psicológicas da pessoa, perante certos estresses. Então, olha aquela linha de conhecimento, aquela carreira que ele resolveu, que ele escolheu, e olhar ali quais são as capacidades de estressamento que aquilo provoca. E fazer a pessoa passar por aquilo para ver como é que ela resiste. Porque aquilo é a coisa mais séria, isso é superior à cognição nova que ela vai ter da carreira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu vejo muito problema íntimo, aquilo que eu chamo de micro-universo consciencial. Os alunos eles não estudam o que é micro-universo consciencial. Isso é que precisavam. Nem a psicologia não entende bem isso. Agora, junto com o micro-universo consciencial, tem que estudar o que é o pensene e as reações que a pessoa tem ao pensene. Como é que ela é. Então, no fim, você vai chegar na seguinte conclusão. Tem que analisar o pensene da pessoa para ver o nível que ela penseniza. Existe uma escala, você está entendendo, de acerto na pensenidade. Como é que a pessoa se penseniza correto ou erradamente? É um monte de gente que penseniza errado. Coloca o carro adiante dos bois, você está entendendo como é que é? Aí dá tudo para trás, não dá certo. Então isso tudo tem que ser pensado com muita calma, não tem saída. É o jeito. Página 8, dice, o último item. A obtenção de efeitos evolutivos do uso de metodologias sistematizadas cosmoéticas. Ô, Saslavski, hoje eu quero falar com vocês. Você senta aí, eu queria te pedir uma coisa.
Eu acho que esse daqui, Cris, é a essência do que eu estou querendo dizer com a ferramenta a ferramenta de análise. Né? A partir do momento que você começa a utilizar essa ferramenta, ela vai te facilitar, e aí eu fecho tudo isso lá na argumentologia, onde é o seguinte, ela vai facilitar na produtividade em primeiro lugar, produtividade da análise, em tudo isso que a gente está falando aqui, de manter a retilinearidade naquilo que você está pesquisando, de trazer mais elementos para poder facilitar, de evitar desviacionismos, enfim, tudo isso. Mas além disso também, ela vai ajudar a ampliar a sua visão a respeito daquele assunto. E junto com isso, ampliar os próprios atributos mentais somáticos. Então, esses são os efeitos evolutivos. Se começa a utilizar essas técnicas, a gente vai ganhar muito. Ganha em produtividade, na produtividade, mas ganha intraconsciencialmente também. E nesse sentido, eu fiz até questão de fechar o verbete lá na argumentologia com aquele parágrafo derivação. Eu não sei se vocês chegaram a verificar. Então, derivação. No âmbito da autoevoluciologia, concomitante ao procedimento analítico, as ferramentas de análise, notadamente as técnicas de pesquisa e da produção gesconográfica da conscienciologia, oportunizam ampliação contínua de habilidades mentais somáticas em função dos métodos e procedimentos requeridos. Isso é a essência do que eu quero reforçar com isso. Então, esses efeitos evolutivos. Tá? De nada. Mas olha, hoje eu falei aí de manhã, e agora eu queria repetir, você não estava presente. Você é um dos 17 doutores que nós temos aqui na CCCI. Então eu queria pedir para você e para os outros doutores, tem também a Tânia, tem a Rosa, são 17 ao todo que eu já consegui. Eu acho que até mais, que a gente não sabe. Agora, esses 17, eu queria sugerir para vocês se juntarem e fazer uma revista dos eruditos intelectuais, doutores, no caso dos sábios da conscienciologia. Então, um negócio para chatear o povo. Seria a revista dos sábios da conscienciologia. Sabe por quê? Já no século XVII, já havia na França a revista dos sábios, que era o Journal de Savant. Entendeu? O jornal. Entende? De Savant. Então, eu queria uma coisa assim para espicaçar o processo da eletronáutica e publicar artigos de vocês no assunto. Só participava da revista, só deve participar gente que seja doutor. Ou doutor ou pós-doutorado, que para mim tudo é a mesma coisa. A ideia é fazer o debate, é criar o problema, é explicação ao povo. Eles pensam que é só eles que têm PhD, nós também temos. O povo pensa que é só lá na universidade que tem universidade. Aqui eles que vinham fazer universidade, nós aqui demos o contra. Nós já temos aí doutores, não é toda faculdade que às vezes tem isso, tanto que nós temos de doutores e mestres. Só de mestres, nós temos quase 50 aqui dentro. Entende? Então, vamos pensar numa coisa dessa. Agora, a revista teria que ser uma coisa para explicação. Eu, para mim, se fosse o meu caso, seria revista do sábio da conscienciologia. Mas pode ser dos eruditos da conscienciologia, dos intelectuais da conscienciologia, dos doutores da conscienciologia, dos polímatas da conscienciologia. O que você acha? Mas é que se colocar um negócio, por exemplo, sabe, todo mundo sabe o que é e vai mexer com todo mundo. Se colocar polímatas, que é bacana, eles não sabem o que é isso. A maioria nem sabe o que é isso. Entende? Então, o que você acha? Não seria o máximo isso aí para nós? Isso aí ia mostrar o nosso gabarito como ciência. O povo ia deixar de falar que a gente é pseudociência. Mas não, lá tem uns troços esquisitos. Pelo menos eles iam falar.
Agora, você é a cara do diretor da revista. É a cara do diretor da revista. Vocês não acham que ele é a cara do diretor da revista? Olha para ele que você vai ver. Ó. Sabe, como diz a turma de Portugal, é cuspido escarrado como o diretor da revista. Mas olha, vamos pensar nisso e ver o que tem. O que eu puder, eu vou ajudar vocês a fazer. Isso aí é um processo de controvérsia. Nós temos que criar no Brasil mais debate. Todo mundo aqui está morrendo de medo, todo mundo escondido. Tem que haver discussão, a discussão é positiva, o debate é isso aqui. Nós estamos numa casa do debate, é o debatódromo. Agora, uma revista dessa, ela equivaleria ao jornal de debates. Você está entendendo? Você sabe, você chegou a conhecer o jornal de debates? Sim, eu escrevi no jornal de debates, com pseudônimo, é lógico. O negócio lá era bravo. Agora depois eu parei porque me interpretaram mal. Pensaram que eu era um outro cara. E, professor, o que seria... O outro cara era grandão, eu não, era do interior. O senhor falou assim, espicaçar. Né? Espicaçar. O que é isso, assim? Explique melhor. Espicaçar quer dizer, fala os nomes. A palavra eu sei, mas o que o senhor quer com isso? Assim, espicaçar o senhor... Provocar intelectualmente. Para mostrar intelectualmente, polimaticamente, erudicionalmente, intelectualmente, culturalmente, esse povo todo. Até certo ponto, mostrar o limite eles da eletronáutica de uma forma eles morrem de medo e falam, não, aquilo lá não presta, aquilo lá é pseudo ciência, pseudo pesquisa. Então, com isso, a gente ia mostrar que não é tanto assim, já ia começar a explicar, mesmo. O tempo seria esse. E a gente tem doutores em diversas áreas, né? Pois é, cada um deles tem que mostrar na revista o que é cada um e falar a respeito daquilo. São artigos de conscienciologia, sim, mas dentro daquelas áreas, voltado para isso e outra coisa, sabendo que é controvertível. A pessoa já entra na polêmica, já entra no debate. Mesmo, fazer aquela provocação. É uma provocação. O outro nome que você pode usar é provocação. Eu já não falo provocação porque é muito belicista. Tanto bélico. Então, espicaçar já é melhor, né? É dar uma alfinetadinha. Agora, no caso aí, é luva de pelica, né? Nós vamos usar a luva de pelica técnica. Agora, se fosse o caso, é a revista do sábio da conscienciologia. Eu acho que essa que pode pegar. Vai ter um monte de gente que vai aparecer conosco, vocês vão encher de colega em pouco tempo. Tem mais gente. Eu pensava que tivesse uns 6. Se tivesse 6, já está na hora. Agora fui olhar, já tem 17. Professor excluindo aqueles que não têm nem testosterona e nem progesterona. É capaz de sobrar alguns aí, mais de 6. Como é que fica? A ideia é excelente. Pois é, essa é novíssima, tá? Eu estou colocando porque já está na hora, nós já estamos maduros para fazer isso. Já tem massa crítica. Conseguir dialogar com a academia. Dialogar com o cosmos, não é só academia, cosmos. Tá bom, tá ótimo. Topar tudo. Aí é que eu sei. Eu acho que vale a pena. Agora, pensa nisso, que você não estava aí, por isso que eu estou falando, sabe? É importante. Professor Valdo, quando o senhor falou nessa revista, eu pensei na fundamentação teórica, embasamento da ciência conscienciológica em relação à eletronáutica, vai dar mais embasamento para a confusão. Vão ter que falar. Você já pensou, essa revista, o primeiro número, você falar o princípio da descrença? Bolas! Pois é. Não presta atenção, quem é que vai poder combater uma coisa dessa? A descrenciologia. Fazer um número especial. Está aí o tema para o primeiro número. O tema do primeiro número. Dentro de uma linha de cognição. Cada um doutor numa linha. Falar sobre a descrenciologia. Não, aqui, o ângulo de hoje. Eu resolvi falar hoje por causa disso aqui também. Por isso que eu estou insistindo. Eu falei de manhã, falei de tarde. A turma pediu para falar aí várias vezes. Sabe? Pensa nisso, hein? Mas olha, pensa só.
primeiro número sobre descrenciologia, cada um dentro de uma área escrever sobre isso. Gente, isso é superior ao verbete da enciclopédia. Esses artigos, eles vão ser superiores. O senhor podia falar... Já estou dando uma dica, né? Só falta escrever. O senhor podia falar, assim, de onde que veio essa ideia, quem é que inspirou, como é que foi? Não, é o transmentor. É o transmentor. Vocês lembram que teve aqui o povo dele aí esses dias? Eles tocaram nesse assunto. Falaram assim, aquela sua ideia antiga, talvez já esteja na hora, sonda. Então eu falei assim, será que já tem 6? Foi aí que eu falei para você, né? Será que tem 6? Eu falei, não, deve ter mais. Aí a Cris deu a realidade. Até agora tem 17. Eu estou com a listagem aqui. Eu estou fazendo a listagem para a Cris. Agora, gente, daqui a pouco, vários desses que são do mestrado vão ser também do doutorado. Tem muita gente que está na bica. Isso tudo vai aumentar. Professor, agora isso... Nós já temos mais de 50, chega a quase 50 mestres aqui. Desses aí tem alguns... Estou falando é só gente de Foz, hein? Deve ter alguns que aqui, estão no doutorado. Estou falando é só gente de Foz. Presta atenção. Só de Foz. Tem que olhar de fora. Pois é. Isso aqui é só de Foz. São os 680 de Foz que nós estamos examinando. Então deu aí até agora mais ou menos 10% desse povo é mestre ou doutor. Professor, e agora, fora a relação, né, com os doutores aí, né, da eletronáutica, como é que fica a evocação e o rapport com os CIEX, de toda essa turma aí que está querendo se reciclar? É lógico, vai ser uma beleza, né? Nós vamos mexer de um lado e do outro. Isso é uma beleza. Vai ser um desbronco dentro da situação. Professor, não tem muita gente que está esperando isso? Tá. Esperando isso. Mas aí vocês já me falaram, extrafisicamente, essa que é a ideia. Tem gente que está aguardando isso aí. Poder inspirar isso aí. Agora veja, isso vai inspirar muita gente, vai fazer o povo pensar. Porque com a revista vai mostrar ângulos que eles nunca pensaram. Você está entendendo? Querendo ou não. Eles estão apalpando, eles estão buscando um negócio que nunca chega, né? Pois é. Pois é. Agora, como é que eles vão combater se todo mundo é deles? Todo mundo é doutor? Eles vão combater quem? Como é que é a certificação, né? Todos tiveram a certificação das universidades. Não vou falar nada. Agora, outra coisa que seria bom fazer uma edição inteira da revista é sobre o problema da classificação, lá inclusive lá do nosso argentino que mora lá na coisa, sobre o problema da ciência, que é a pseudociência. Quais são as dicas daquilo? E meter o pau nisso. O problema, por exemplo, de fazer a pesquisa não participativa. Bola, só isso. Já pensou? A burrice da pesquisa não participativa. E cada um falar na sua área o que é que tem. Só aí tem 2 números. Todo mundo vai querer andar com esses números na mão. Já pensou essas 2 revistas? O que já não pode fazer? E tem mais coisa, hein? Isso aí é para começar que eu estou dando a dica. Tem muito mais coisa. Depois de uma dessas, que cada doutor desse vai falar sobre cada psiquismo. Já pensou? Isso é que a metafísica queria fazer, eles não conseguiram. No século XIX eles tentaram fazer isso. Agora, Val, a revista poderia ser cada um com esse tema, uma série, em vez de ser vários artigos. Não, o ideal é fazer, aquilo que em inglês, no nome, em inglês tem um nome para isso, é os proceedings. Exatamente. Tem que fazer o proceeding. Agora, o ideal é fazer a revista em português com tradução, ao mesmo tempo. Fazer com tradução. Então, a primeira parte em português, a segunda em inglês. Tudo. Isso é que seria ideal. Que é para chegar no povo. E a gente mandar para tudo quanto é biblioteca. Fazer o escambo, né? Que eles fazem a troca do... Por exemplo, se vocês fizerem essa organização, a gente sustenta o processo de gastar o dinheiro. Isso arruma aí. Nós damos um jeito. Então tá bom. Entende? Agora, o caso é o seguinte, é só deslanchar e espera. Vai ser inevitável. E outra coisa,
Um deles seria sobre o elitismo. O elitismo na face da Terra. Examinar e dissecar o que é elitismo. Você está entendendo como é que é? Que é o elitismo anticosmoético? A primeira coisa, se sair, né? Revista dos Sábios da Conscienciologia. Todo mundo vai meter o pau no elitismo. Então, talvez, o primeiro nome seria bom já entrar. Por que nós não somos elitistas? E cada um falar ali, por que não é? Aquela cientista de primeira ordem, vale. Isso. Segunda ordem, explicar isso. Primeira ordem, segunda ordem. Foi. E a situação toda vai mostrar a realidade. Né? Professor, deixa eu só... Lembra que eu comentei com o senhor sobre uma personalidade que eu tive acesso um dia aqui na saída? Então, recentemente, ela foi uma editora de uma revista que circulou por 40 anos e foi uma grande revista intelectual que fez o intercâmbio da América do Sul com a Europa, né? E isso foi a revista Sur. Sur era o nome. O nome dela era Vitória Ocampo. Pois é, mas ela é forte, sério. Então, eu não sabia de nada disso. Eu estava em Buenos Aires, foi no dia 10 de setembro, eu fui visitar o túmulo dela, lá no cemitério da Recoleta, e do nada eu comecei a ter banhos e banhos de energia ali. Eu nunca tinha estudado personalidade. Tomara que ela vá inspirar você a assumir, você está entendendo? Essa condição, esse cargo, é um parafato. É um parafato. Né? Ao campo eu já conheci, eu te falei, né, que eu já conhecia as coisas dela. Ela foi um pivô do processo assim, da elevação da cultura de toda a América Latina. Foi. Ela é forte, sério, ao campo. Gino Soma, ela era da elite argentina, ela era da aristocracia, e elas tinham muito dinheiro, ela usou todo o dinheiro dela para sustentar essa revista por 40 anos. E ela publicou de grandes intelectuais do século XX da literatura, filósofos, tudo. Então a Argentina, naquela época, o nível cultural era muito baixo e muito tradicionalista. Então, você ressomar no Lopensini argentino, sendo mulher na aristocracia, é um senhor desafio. Tudo é o campo. O campo. Vitória, o campo. Vamos ampliar o campo. Estou estudando sobre ela, até comprei uns livros dela, tudo aí, estou estudando sobre, me provocou para estudar, né, sobre. Mas o fato é que ela foi uma editora de uma revista de 40 anos. Você leu alguma coisa do Ocampo, não já? Eu também. O Luiz acho que também já. Professor, aqui há uns dias eu estava conversando com uma pessoa que me falou numa ideia, que acho que é antiga, de pós-graduação em Conscienciologia. Você vê que essa pós-graduação é o momento dela, e se fosse o momento, como é que seria uma pós-graduação em Conscienciologia? Dentro da mesma linha um pouco aí... Não, mas aí teria que fazer uma série de cursos, uma situação toda. O problema nosso não é esse. A minha abordagem é o seguinte, é você entrar na academia, na universidade normal, natural, institucionalizada, chega lá e tira os diplomas todos, depois você vem de fora e mete o pau neles. Entendendo? Você não vai sujar o prato que você comeu, não é isso. Você vai ampliar a ideia deles. Isso vai ajudar. Mas essa pós poderia ser uma ampliação, poderia ser algo que processe e ampliar... Não, porque se você passou lá dentro e saiu, é o meu caso no Espiritismo. O Espiritismo, todo mundo ficou calado comigo. Por quê? Eu era líder do movimento, deixei tudo para ser um marxista dissidente. Quem que é que vão ser esses doutores? Marxista dissidente. Da eletronáutica. Você está entendendo? É isso que é importante colocar. Então você acha que primeiro entraria no academicismo e depois... Entra lá dentro e depois você tem autoridade moral, intelectual, profissional de meter o pau naquilo que você acha que está errado. Se a gente for fazer por fora, não é a mesma coisa. Agora não, esse povo todo se formou, não foi em curso de conscienciologia. Foi na universidade que vocês tiraram o diploma. Então tapa a boca de todo mundo, ninguém pode falar nada. É isso que a turma quis fazer no século XIX, eles não conseguiram. Devido aos movimentos políticos, uma opção de coisa. Hoje nós podemos fazer isso. Eu acho que o movimento hoje, o momento é nosso. Agora veja, isso foi preciso praticamente 120, 130 anos, mais ou menos, por aí.
até chegar nesse nível. O Zéfiro mexeu com esse povo. A gente sabe isso, sabe por causa disso. Agora era metapsíquica. Eles tentaram, mas não conseguiram. Entende? Os livros estão tudo lá embaixo deles. Eles tentaram fazer, mas não fizeram. Agora, ó, vamos pedir para o Apisakov. Ele é um. Está cheio de energia aí para inspirar vocês. Vou falar com o Lloyd para ajudar a gente. Vamos chamar todos os meus amigos judeus, ex-judeus, está entendendo? Do pan-judaísmo. As estrelas do pan-judaísmo que eu conheço. Vamos pôr tudo funcionando aí. Olha o Maimônides aí, ó. Mas olha, você entendeu que vale a pena, né? Não é interessante? Vamos pensar. Vamos pensar. Bom, já que não tem nenhuma pergunta aqui, o professor Valdo estava falando aí desse processo dos doutores ou dos sábios da Conscienciologia, e que é, né, acho que vai fazer uma grande diferença isso. E a grande questão da ciência é não considerar, não levar em consideração o pesquisador. Então a gente trouxe aqui no verbete, quando eu coloco aí taxologia, e para a gente levar em consideração também, antes eu coloco ali na holopsciência, que é importante de verificar que, por melhor que seja a ferramenta ou aquilo que se tem para pesquisar, tem que levar em consideração qual é a estrutura intraconsciencial do próprio pesquisador. O pesquisador que vai estar aí de frente, diante daquilo que ele vai estar pesquisando, que ele vai influenciar. E aí, na taxologia, eu trago 7 itens que são importantes de estarem verificando. Então, eu queria destacar aqui, até a questão, lógico, tem a questão lá dos artefatos, que é da organização que está ali. A outra questão que a gente tem que levar em consideração são os assistidos. Lembrando que, quando a gente está falando em fazer pesquisa, que a gente está fazendo uma análise, junto a isso tem o processo assistencial, o processo interassistencial, que é importante de levar em conta. Então, não é aquela questão assim de pesquisar por pesquisar, de aprofundar por aprofundar num determinado assunto isolado. É o que está no entorno, o que vai estar influenciando ali. E então, ter em mente sempre a questão dos assistidos. Naquela questão lá da declaração dos objetivos, do propósito maior, então levar isso em consideração, que é o importante. E verificar que tem influência aí, assim, da equipe extrafísica, dos amparadores que estão, né, em qualquer... Aí eu coloco isso, assim, né, que tem aí o princípio da descrença para cada um verificar, mas dentro da minha experiência, eu acho que posso dizer, qualquer pesquisa, qualquer análise que a gente se propõe bem intencionada, com esse propósito interassistencial, tem a Equipex, tem os amparadores, que vão estar ali junto, e ajudando e fortalecendo. E tem a influência também do meio onde a gente está, do holopensene, a equipe intrafísica que vai estar. E lembrando que sempre aquele princípio máximo, que os fatos orientam a pesquisa. Então, de repente, a gente começa com uma determinada pesquisa, com um determinado objeto de estudo, está focado naquele tema, mas os fatos, de repente, vão te direcionando para um outro lado e precisa ter flexibilidade nesse sentido. Agora, isso é diferente de desviar, do desviacionismo. Então, é importante ter essa flexibilidade prestando atenção, né? Mas é um fato que acontece. Então, é importante a gente estar verificando isso. Isso é o que eu queria estar destacando aqui. Neuza, pois não. Da ciclologia, página 8, último item. Uhum. Último item.
Último item. Qual que? Deixa eu chegar lá para eu ler, né? Sim. Página 8, ciclologia, último item. Tá. O item é o ciclo. Achou? Tá. Os ganhos evolutivos no ciclo crise e superação a usar ferramenta diferente daquela até então dominada. Ah, sim. Isso é muito interessante. Vamos supor, a gente está acostumada com uma determinada metodologia, com uma determinada forma, eu sempre faço daquela maneira, a minha ferramenta é aquela. Quando a gente está acostumado, você domina aquilo tranquilo. No momento em que de repente chega uma outra forma, uma outra maneira de estar fazendo aquilo, é natural dentro do nosso contexto se sentir uma crise. Eu tenho que aprender algo novo. Algo vai mexer com a sua estrutura ali. E isso é um ganho evolutivo. Você vai mudar. Então, isso seja desde o momento de você começar a trabalhar, por exemplo, com software novo, com computador novo. Né? Chegou a última, aquele que é o último do momento, que é mais eficiente. Num primeiro momento, às vezes, a tendência é de querer voltar para o antigo, né? Porque o antigo você dominava, o antigo estava tudo ok. Você vai ter que passar pelo gargalo de fazer a superação para poder daí tirar muito mais proveito de produtividade e a partir daí também o ganho intraconsciencial com uma nova aprendizagem, são novas sinapses formadas a partir disso. Agora, um amigo nosso aqui mandou um recado lá de São Paulo, que ele debateu a ideia com algumas pessoas e eles chegaram a princípio a indicar os epicons para escrever a revista dos sábios da Conscienciologia. Não, mas tem que ser o doutor. Não tem nada disso, nós estamos por fora, estamos pequenos, estamos pensando pequeno ainda. Agora me conta, entre os epicons já tem algum doutor? Então, o primeiro passo agora é colocar a doutorama no conselho dos epicons. Vocês têm que começar a pensar nisso aí. Que a turma está querendo. Não, porque o cara é doutor lá na universidade e é epicão. Aqui já pensou, né? Para onde nós vamos, né? Tá bem. A ideia junta a fome com a vontade de comer. Vamos ver isso. Agora, ó, já deu o resultado. O povo está aqui, ó. Fizeram o negócio. Entrou em contato comigo agora por telefone pedindo para avisar que ontem ela acessou a ideia da revista dos sábios, mencionada hoje pelo senhor na tertúlia. Debateu essa ideia com algumas pessoas, tendo pensado em princípio indicar os epicons para escrever a revista. Eles ainda não viram, meu negócio é mais embaixo, mais sério que nós estamos falando. É mesmo os doutores no assunto. Agora, outra coisa, depois dessa, um monte de nossos amigos aqui que são do mestrado vão querer fazer o doutorado. Isso vai incentivar muita gente, todo lado, vai ser bom, vai ser positivo. Agora, eu acho, isso aí equivale ao jornal de debates que havia no Brasil, que depois eles cancelaram. Vai ser muito bom, uma revista de debate nesse nível, tudo alto nível técnico. Ninguém pode falar nada. O que é que eu estou falando? É isso. Não, entra daqui, faz aquilo que eles querem. Depois que você sair de lá, você escreve o que você quiser. Você já tem autoridade, acabou. Não é isso que eles querem? Acabou. Vamos fazer o jogo da academia e acabar com eles. Sabe, isso é uma técnica filosófica, viu, Alindade? Como é que chama essa técnica? Maiêutica. É maiêutica, pessoal. Você entra lá dentro e depois solapa. Agora, o outro nome, a maiêutica tem um nome atual, moderno. Como é que chama? Vocês lembram?
Infiltração é a mesma coisa também. Então nós vamos fazer infiltração e, você está entendendo? É maêutica. Com cosmoética. Pois é. Não, aqui, quando eu vou falar com índio, eu falo na língua indígena. Quando eu vou falar com uma pessoa da academia, eu falo na língua indígena da academia. E assim por diante. A gente tem que falar a linguagem deles, está tudo certo. Isso é cosmoética. Viva a fraternidade. Viva o universalismo. De modo que esse é o caminho, né? Cada um estuda o que pode, faz o que pode. Então, por aí. Agora, o debate, gente, tem que ser, vamos dizer, estimulado. É o único jeito de a gente fazer pesquisa mais profunda. E agora nós já temos 2.400 verbetes para a gente debater. Tem muita coisa aí pela frente. Nós esperamos de você, no mínimo, mais uns 100 verbetes, tá certo? Vamos ver isso. Já tem algum já no gatilho? Já tem mais um. Já está? Então obrigada. Tá bom. Tá esperando. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 43 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Roberto, Neurodebate, Adriana, Vídeo Debate para Jurídica, Nilma, Higiene Consciencial, Eliane, Fundamentos da Conviviologia. Boa tarde, pessoal. No dia 30, próximo domingo, nós vamos fazer um segundo neurodebate do Colégio Invisível da Neuroconscienciologia, em parceria com a OIC, lá na OIC. Vai ser das 15 às 17. Nesse próximo neurodebate, nós vamos estar discutindo esse livro, que é A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Conta a história de uma neurocientista, uma neuroanatomista, que teve um derrame, um AVC, e aí ela passou 8 anos no processo de recuperação. Durante esse período, ela experimentou algumas sensações, alguns fenômenos, que nós vamos estar discutindo que tem relação com o paradigma consciencial, com alguns parafenômenos. Nós vamos sortear, então, mais um livro hoje, para a pessoa participar. Tá. Graça Dantas. Olá, queria convidar para participar do vídeo debate agora, às 3 horas aqui no CAEC, dentro da Tares para Jurídica. É um filme que parece que o professor Valdo recomendou para quem está interessado em paradireitologia e cosmoética, estudar o perfil do escritor, do filme, o diretor, enfim, porque tem vários aspectos ali, patológicos, na verdade, né, do filme, para ser abordado segundo o viés da cosmoética e do paradireito, para a gente entender, né, uma cons-réu, uma transmigração, os aspectos assim mais ligados a essa patologia. Então, estão todos convidados, agora 3 horas na sala 2 do CAEC, vai ser comigo e com os outros professores lá do paradireito. Boa tarde. O CAEC convida a todos a participarem do curso Higiene Consciencial. Será nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O aluno já inscrito pode já iniciar uma série de questionamentos. Por exemplo, em situações de desafio, sou capaz de aproveitar bem os meus trafores? O curso oferece ambiente otimizado para autoavaliações, técnicas e debates. Aguardamos vocês. Boa tarde. O SEG também convida para participarem do curso Fundamentos da Conviviologia, onde será no dia 9, 10 e 11 de novembro, aqui no CAEC. O objetivo desse curso é aprofundar os conceitos a respeito dos vários papéis de cada um, representa nos diversos âmbitos da conviviologia. E também para você refletir, como você avalia seus relacionamentos com as consciências, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Venha participar e debater também sobre esse assunto. Obrigada.
O verbete da manhã é generalização autoassediante. Especialidade psicossomatologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.